Vamos iniciar mais uma aula do método dos elementos finitos, dessa vez falando sobre sua aplicação a estruturas de pórticos, quanto ao problema de estabilidade do equilíbrio dessas estruturas. O fundador do método dos elementos finitos é o professor Ray Clough, engenheiro civil da Universidade de Berkeley, Califórnia, que na década de 1950, trabalhando na Boeing, iniciou o método dos elementos finitos. O nosso trabalho hoje é sobre pórticos, né? Que são estruturas compostas de barras retas ou não, unidas fixamente, né? Soldadas uma na outra. Então, não existem aqui articulações como no caso de treliças. O problema que nós vamos trabalhar é aplicar aqui cargas sobre as barras verticais e vamos aumentando o valor dessa carga até chegar uma hora que essa posição aqui inicial de equilíbrio se torna instável e o pórtico sai de lado procurando uma outra configuração de equilíbrio secundária sem que precise aumentar o carregamento além desse nível chamado crítico. Esse probleminha aqui básico está nos programas em MATLAB e em Scilab fornecidos no Google, no Moodle, que devem ser adaptados para outros exemplos. A ideia do método dos elementos finitos é que os pontos no interior das barras se deslocam, né? E segundo funções contínuas, né? E que implicaria na solução de equações diferenciais parciais. O método dos elementos finitos propõe que a gente discretize o problema de forma que só tenhamos como incógnita os deslocamentos dos nós dos elementos. E os deslocamentos de outros esforços, etc., no interior dos elementos sejam calculados a partir do conhecimento dos deslocamentos dos nós. Nesse pórtico, né, pontos 1, 2, 3 e 4, e barras 1, 2, 3, nós temos os nós aqui de cima livres para se deslocar. Eu estou chamando esses deslocamentos de P1 na horizontal, P2 na vertical e a rotação P3 no nó 2, 4, 5 e 6. E nos nós 3 e 4, nós temos a rotação livre, porque existe uma articulação. Mas os deslocamentos verticais e horizontais não são livres. Eles são restritos, têm valor conhecido, no caso, 0. Voltando, então, a comentar o problema de estabilidade, nós estamos supondo uma configuração inicial de equilíbrio estável. Nessa situação, se vocês perturbarem, né, derem uma pancadinha lateral no pórtico, a estrutura vibra e retorna à sua posição inicial. Se a gente aumentar o carregamento e os esforços internos em consequência, né, até um certo ponto chamado crítico, o pórtico pode, de repente, procurar uma outra posição de equilíbrio alternativa e essa inicial se torna instável. Então, essa é a ideia da análise de estabilidade no caso de pórticos. A equação que nos resolve o problema é essa que está aqui. Nós temos a matriz de rigidez elástica da estrutura, K maiúsculo, N por N, onde N é o número de deslocamentos, né, que nós adotamos como incógnitas do problema. A matriz KG é a matriz de rigidez geométrica da estrutura, que leva em conta a intensidade dos esforços aplicados no elemento. E o lambda é um coeficiente, aqui um fator de amplificação, e nós vamos aumentando esse valor até atingir a situação crítica em que a configuração inicial se torna instável. A forma que ele vai assumir, a
a forma alternativa é esse φ que está aqui, né? É um vetor que nos dá a posição alternativa da nossa estrutura após atingir o carregamento crítico. Se nós verificarmos, aquele problema é um problema de autovalores e autovetores, né? E para que e é um sistema algébrico, né, linear, homogêneo, que, como se sabe, só tem soluções não triviais se o determinante da matriz K mais lambda Kg for zero. Então, o que nós queremos determinar são os autovalores, que são esses fatores lambda críticos, e, posteriormente, os autovetores, que são as formas, né, os modos com que a estrutura flamba, né, ou seja, as configurações que ela assume após atingir o carregamento crítico. Esse determinante, sendo desenvolvido, recai numa equação polinomial de grau n, e as raízes dessa equação são os fatores lambda, né, multiplicadores aí. Dá para mostrar que para esse problema e desse tipo, esses fatores são reais e diferentes, e nós organizamos do menor para o maior, uma vez no primeiro carregamento crítico, a estrutura já perde estabilidade, então ela já se torna perigosa. Para cada um desses lambda, a gente calcula o modo, então, a forma alternativa, chamada modo de flambagem associado, φ1, φ2 e φn, né, no geral. Nós estamos aqui querendo resolver esse problema usando não equações diferenciais, mas o método dos elementos finitos. Como eu já disse, os pontos, né, no interior de um dos elementos aí que nós vamos dividir a nossa estrutura, podem se deslocar nas direções horizontal e vertical, né, conforme está aqui nesse slide, né? Então, vocês têm aqui uma seção na ordenada x barra, esse ponto aqui pode se deslocar U barra e V barra. Nós não queremos trabalhar com essas funções aqui de x barra, queremos trabalhar com funções simples, né, n de x barra, multiplicadas pelos deslocamentos dos nós, né? Então, aqui no nó inicial, a gente tem um deslocamento horizontal, que é barra 1, vertical, que é barra 2, e uma rotação, que é barra 3. No final, que é barra 4, que é barra 5 e que é barra 6. Então, nós vamos escrever aqui o valor dos deslocamentos no interior em função desses deslocamentos aqui, multiplicados por algumas funções de forma simples. Como a gente tem 6 deslocamentos nodais e 2 funções a serem aproximadas, nós temos 12 funções aqui de interpolação, funções de forma. A primeira linha, ela interpola os deslocamentos na direção horizontal e a outra na direção vertical. Algumas dessas funções são zero. Aquelas que interpolam os deslocamentos na direção horizontal são lineares, nós estamos adotando como lineares, não quer dizer que isso seja a solução exata, não é. E os deslocamentos verticais são interpolados com funções cúbicas, né? Polinômios cúbicos, que acabam resultando nessa curva aqui, que é uma soma de polinômios cúbicos. Essas funções estão aqui, né? Como sempre no método dos elementos finitos, vocês têm no elemento a função valendo 1 num dos nós e 0 no outro, que é o que está acontecendo aqui, né? 0 num nó e 1 no outro. Se tivessem, por exemplo, 4 nós, num dos 4 nós ela valeria 1 e nos outros 3 valeria 0. Aqui nós temos só 2 nós no elemento de pórtico. Para achar os deslocamentos, nós vamos impor uma condição de mínimo de energia mecânica, que foi proposta pelo grande Lagrange, né? Joseph Louis Lagrange ou Giuseppe Luigi de Lagrange,
Ele nasceu em Turim, na Itália, mas claramente trabalhou na França a vida inteira. Essa condição de mínimo de energia mecânica é dada pela equação de Lagrange, derivada no tempo da derivada parcial do lagrangiano nas velocidades. Esse pontinho é a derivada no tempo, né, velocidade, mais a derivada do lagrangiano nos deslocamentos igual às forças não conservativas aplicadas sobre o sistema. O lagrangiano é a energia cinética menos a energia potencial total, e, por sua vez, a energia potencial total é a energia de deformação menos o trabalho das forças conservativas aplicadas ao elemento, que são, né, as forças que a estrutura aplica sobre os nós do elemento, dado por um vetor Q maiúsculo barra. Esse vetor é parecido, né, com esse vetor aqui dos deslocamentos, né, nodais. Em vez de Q minúsculo, teria Q maiúsculo, né? Então, Q maiúsculo 1 barra, Q maiúsculo 2 barra. Essa aqui é a força na direção do eixo, a força na direção transversal e o momento, né, na direção 3, né, Q barra maiúsculo 3. E assim por diante. Se vocês fizerem o produto escalar dos deslocamentos pelas forças, do vetor de deslocamentos pelo vetor de forças, como é um produto escalar, vai resultar um escalar que é o trabalho, né, dessas forças. Então, precisamos calcular todas essas energias para poder usar a equação de Lagrange. Vamos começar trabalhando com as deformações. Pegamos aqui um elemento, né, de barra de pórtico com comprimento L. Nós pegamos aqui uma seção em ordenada x barra, que se desloca U barra na horizontal e V barra na vertical. E depois uma outra seção dx barra à frente, que vai se deslocar na horizontal U barra mais DU barra e na vertical V barra mais DV barra. Então, esse trechinho aqui de eixo muda de comprimento, né? Tem um comprimento ds, por causa dessa diferença de deslocamentos. Esse ds é dado por Pitágoras, né? Aquele triângulo retângulo que está aqui. Se eu puser o dx barra em evidência, vai aparecer aqui dentro U barra linha, que é a derivada de U barra em x barra. E V barra linha, que é a derivada de V barra em x barra. E, por definição, né, a deformação é a diferença dos comprimentos final e inicial dividido pelo comprimento inicial. É um número puro, né? Comprimento dividido por comprimento. Esse resultado é essa raiz que está aqui. Para não ter que trabalhar com essa raiz, nós podemos fazer aproximações, né? Podemos, por exemplo, desenvolver essa raiz em série de Taylor. E a nossa deformação do eixo, né, passará a ser U barra linha mais meio de V barra linha ao quadrado. Dá até para aproximar mais aqui, né? Ignorar esse V barra linha aqui quadrado e ficar só com a derivada do U barra em x barra. Mas não vamos fazer isso nesta aula de hoje. Bom, mas o que nós temos também é que isso vale para o eixo, né? Para uma fibra numa altura y, ela muda de comprimento um pouquinho, porque a seção seguinte aqui, ela roda em relação à outra, a inicial, um ângulo pequeno de θ. Então, vocês estão vendo que nessa posição aqui, y, nós temos uma fibra que é um pouquinho mais curta que a fibra do eixo da barra, do elemento. Então, é isso que está escrito aqui, né? A deformação de uma fibra qualquer é a deformação do eixo menos y vezes a derivada em x barra do θ, do ângulo que a nossa figura aqui forma com a horizontal.
essa derivada de θ nós vamos simplificar para a derivada segunda de V bar, a curvatura, para pequenos deslocamentos. E, portanto, a nossa deformação epsilon de uma fibra qualquer vai ser aproximada para U barra linha mais meio de V barra linha ao quadrado menos Y vezes V barra duas linhas. Usando a lei de Hooke, né, que diz que as tensões são proporcionais às deformações, nós podemos, então, calcular a tensão sigma, que é E, o módulo de elasticidade do material, vezes a deformação, que é representado aqui nesse gráfico. Como a relação é linear, nós temos uma reta e a área aqui desse triângulo embaixo da reta, né, meio de sigma vezes epsilon, ou meio de E vezes epsilon quadrado, tem unidades de energia por unidade de volume. E para obter, então, a energia de deformação do elemento todo, nós precisamos calcular a integral, então, para todo o volume do elemento. Vamos fazer isso, então. Vamos pegar lá nosso epsilon, né, a nossa deformação. Vamos calcular aqui o quadrado dele, né, para colocar lá naquela integral, para achar a energia de deformação. E vai ficar esse monte de termos que está aqui. Nós vamos ignorar esse termo à quarta potência, né? Alguma coisa pequena elevada à quarta potência. E vai ficar um pouco mais simples. Além disso, nós vamos propor que para que esse nosso elemento seja prismático, né? E tenha seção constante. E com isso a gente consegue, então, que a nossa integral fique de 0 a L dessas integrais de área aqui, que como a área é constante sai para fora, né? E em alguns lugares nós vamos ter dA vezes y ao quadrado, então vai ser o momento de inércia, e uma outra desses termos aqui vai virar a força normal aplicada na carga. Isso aqui para um epsilon que fosse contínuo, né? Mas como a gente está fazendo a aproximação de elementos finitos, nós vamos substituir no lugar do U, do linha, né? Uma matriz BU vezes os deslocamentos dos nós. Essa matriz BU é a derivada em x barra da primeira linha da nossa matriz de funções de forma, né? E aqui nós temos o momento de inércia vezes essa integral, onde aparece um BV aqui, que é a derivada segunda, né? Da segunda linha da nossa matriz de funções de forma, aquelas que eram aquelas funções cúbicas, né? Essa aqui primeira eram funções lineares. E, finalmente, tem esse termo aqui que depende da força normal. Nós temos aqui uma matriz G que é a derivada em x justamente dessa segunda linha da matriz de funções de forma, que são aquelas funções polinomiais cúbicas. E agora, então, nós fazemos o uso da equação de Lagrange. Como o problema é estático, né, não é dinâmico, nós podemos ignorar a energia cinética e trabalhar só com a energia potencial total, que vocês se lembram que era U menos W. Então, a derivada parcial de U nos deslocamentos, menos a derivada parcial do trabalho das forças Q barra nos deslocamentos, que vem aqui para o lado direito e fica esse valor que está aqui. Essa derivada da energia potencial nos deslocamentos é esse parênteses que temos aqui. Estamos multiplicando pelos deslocamentos, pelo vetor de deslocamentos, e aqui do outro lado o vetor dos esforços nodais. Aqui é interessante perceber, né, que na expressão da energia de deformação, nós temos aqui um meio
temos aqui um vetor Q barra transposto e aqui um vetor Q barra. Então, é como se fosse um Q ao quadrado. Na hora que a gente deriva, aparece um 2 que cancela com esse meio e some um desses vetores aqui, que foi o que aconteceu aqui, né? Então, esse parênteses é uma soma de duas matrizes. Uma matriz que nós vamos chamar de matriz de rigidez elástica do elemento de pórtico no sistema local de referência, que tem duas parcelas, uma parcela que tem a ver com a força normal e outra que tem a ver com o momento fletor e a força cortante, e uma outra matriz que é a Q barra G, que é a matriz de rigidez do elemento de barra de pórtico no sistema local de referência, que é função da intensidade do esforço normal aplicado na barra. Quando a barra não é horizontal, nós temos que rodar essas coisas todas para a posição, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o vetor de deslocamentos nodais Q minúsculo barra. Eu quero transformar no vetor de deslocamentos nodais no sistema global de referência, como vocês podem ver aqui nessa figura aqui, né? Os Q barra são na direção do eixo ou transversal ao eixo, e os outros são na direção dos eixos da estrutura, o sem barra. Só a rotação é que não altera, né? Porque o vetor rotação é perpendicular ao plano. Para fazer a conversão, a gente usa essa matriz essa matriz aqui de transformação T, onde aparecem cossenos e senos desse ângulo alfa que está aqui. E aparece esse 1 aqui também por causa daquela rotação que não se altera com a rotação, né? Esse momento fletor aqui. A mesma coisa para os esforços, né? Vocês têm a força normal, a força cortante e o momento fletor. Daí vocês decompõem na direção dos eixos da estrutura e obtém esse vetor aqui, Q maiúsculo sem barra, que são os esforços aplicados nos nós do elemento no sistema global de referência da estrutura. Fazendo as integrais, né? Essas integrais aqui, para achar as nossas matrizes, nós chegamos então nessas matrizes aqui. Kzinho barra é a matriz elástica do elemento, função do modo de elasticidade, da área da seção, do momento de inércia e do comprimento do elemento. E a mesma matriz no sistema global de referência, Kzinho sem barra, é um produto de matrizes. É a T transposto vezes o K barra vezes T. Da mesma forma, a matriz de rigidez geométrica do elemento, no sistema local de referência, Kzinho barra G, é essa que está aqui. E é, como nós já sabemos, função do esforço que está aplicado na barra. E no sistema global é a mesma ideia, né? O Kzinho sem barra geométrico de um elemento de pórtico é T transposto vezes Kg barra vezes T. Vamos agora usar tudo isso naquele exemplo numérico proposto, né? Então, repetindo, nós temos aqui um pórtico, nós temos 4 nós, 3 barras, né? 1, 2, 3. Aqui embaixo nós temos articulações. Os deslocamentos foram numerados dessa forma que está aqui. Lembrando que nós temos 4 deslocamentos que são conhecidos, né? São nulos. É o 9, o 10, o 11 e o 12. E os outros são incógnitas do problema. É dado, então, o momento de inércia, o modo de elasticidade, a área da seção e o valor dessas forças aplicadas aqui no topo do nosso pórtico. A ideia, como já foi dito, é ir aumentando essas forças proporcionalmente até chegar uma hora que o pórtico que estava estável nessa posição aqui sai de lado, né?
procura uma outra posição e aquela posição inicial se torna instável. No programinha, né, em MATLAB e em Scilab, nós temos que fornecer as coordenadas dos nossos nós. Precisamos fornecer também quais são os nós que têm restrições, né, e quais são essas restrições, em que direções. E com isso, o programa, com essas duas informações, o programa gera uma matriz LN que diz para cada nó quais são os graus de liberdade correspondentes, né? Que é isso que aparece aqui nessa figurinha que nós fizemos aqui. E também temos que informar onde começa e onde termina cada um dos elementos, né, cada um das barras do pórtico. Então, o nó inicial e o nó final. Com essas duas matrizes, né, a matriz LN que o computador gerou e essa matriz aqui de incidência dos elementos que nós fornecemos, o programa gera uma matriz LM que nos diz para cada barra qual é o número dos deslocamentos dela correspondentes na estrutura, né? Por exemplo, a primeira barra lá em cima. O Q1, Q2 e Q3 no início dessa barra é o P1, P2 e P3 da estrutura. O Q4, Q5, Q6 dessa barra é o 4, 5 e 6 da estrutura. Até aqui não tem dúvida. Agora, nessa outra, por exemplo, vertical aqui, a barra 2, no início dela, o Q1, 2 e 3 dela são o 9, 10 e 7 da estrutura. E os 5, 4 e 6 dela, lá em cima, são o 1, 2 e 3 da estrutura. E assim para outra barra também. Então, essa matriz aqui, LN, nos diz qual é o número do deslocamento na estrutura correspondente ao deslocamento em cada barra. Nós geramos, então, as matrizes, usando aquelas que nós derivamos, as matrizes elásticas e as de geométricas. Vocês estão vendo que só tem matriz geométrica nas duas barras verticais, que estão sob efeito daquela carga de compressão. Na barra horizontal não tem, né? É zero. E aí nós montamos as matrizes globais da estrutura, usando esse algoritmo simples que está aqui, né? Então, nós fazemos para cada nó, para cada elemento, desculpe, nós geramos as matrizes, casinho e casinho G, e recuperamos da matriz LM o número do deslocamento correspondente na estrutura. Então, nós podemos jogar os coeficientes das nossas matrizes dos elementos na matriz da estrutura, na posição correta onde ela deve entrar, porque a numeração é dada pela matriz LM. Esse end maiúsculo aqui é bobagem, né? Tinha que ser end minúsculo. Então, ficamos com as matrizes globais, né, da estrutura. As nossas matrizes, né, como nós tínhamos 12 deslocamentos totais, ficaria enorme, né? Mas a gente só precisa daquelas correspondentes aos nós livres, né? Ou melhor dizendo, aos deslocamentos livres. Que nesse problema são esses 6 aqui em cima e mais as duas rotações aqui nos apoios. Então, são 8, né? Deslocamentos livres. Os outros 4 são conhecidos, são 0. Então, aqui nós temos duas matrizes 8 por 8, né? Uma que eu chamarei de KLL, porque tem a ver com os deslocamentos livres, a elástica e a geométrica, também 8 por 8. E, finalmente, nós resolvemos o nosso problema de autovalores e autovetores, impondo, né, que o determinante de KLL mais lambda KGL L seja 0. Isso aqui recai, né, como eu já disse, numa equação polinomial
aqui no caso de grau 8, e vai sair, então, 8 valores de lambda, que são valores nos quais a estrutura perde a estabilidade e vai procurar uma outra forma estável. Na verdade, na prática, só tem interesse, né, as primeiras, né, ou até, para dizer a verdade, só a primeira mesmo, né, porque logo que acontecer a primeira instabilidade, a estrutura já se tornou imprópria para o uso estrutural. Então, esses lambdas aqui devem ser multiplicados pelo carregamento que nós tínhamos lá original, que são essas forças P de 500 kN. Quer dizer, as nossas KGs foram geradas para esses 500 kN. E nós vamos, então, multiplicar por esses coeficientes lambda para saber qual é a carga em que a estrutura se torna instável. Então, multiplicar as forças de 500 por esses lambdas, né? Por exemplo, aqui eu tenho o lambda 1, 4 e pouquinho, vezes 500, então vai dar 2.000 e pouco. Então, para forças 2.000 e pouco aplicadas lá no nó de cima do nosso pórtico, ele se torna instável.